E aí, pessoal, boa tarde. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de integração. E na sequência, a gente vai conversar um pouquinho sobre as integrais indefinidas, certo? A gente deu uma pequena introdução no vídeo passado e a gente fez uso das duas primeiras regras, né? Onde a gente tinha a integral de du, ou seja, a integral de uma dada variável, e também a regra onde a gente tinha uma variável elevada a um dado expoente. A gente vai explorar essas duas num primeiro momento, certo? O que é uma integral indefinida? Como o próprio nome já diz, ela não tem uma definição, ela não tem uma região onde a gente esteja trabalhando especificadamente. Como assim, Ana? Eu não tenho nenhum númerozinho aqui na minha integral, né? Quando a gente estudou lá funções, vocês lembram em intervalos? Por exemplo, vamos dizer que a minha integral está variando de 0 a 1. Lá a gente colocava, né? X de 0 a 1, escrevia assim. Aí vinha x pertence aos reais, tal que x, né? Maior ou igual a 0, menor ou igual a 1, por exemplo. Quando eu faço isso, eu estou especificando a minha região de integração, que não é o caso, eu não estou definindo aqui, não tem nada, certo? Isso quer dizer que é uma integral indefinida, quando eu não tenho os numerozinhos aqui, e assim, sempre que eu resolver uma integral indefinida, sempre lá no finalzinho eu vou ter um mais c, mais uma constante. Beleza? Primeiro passo para que a gente resolva uma integral desse tipo é separar os termos. Lembrando que a simbologia de integral é isso e o d alguma coisa. Então vamos lá. Integral de 2t ao quadrado dt. Se eu colocasse só assim, sem o d, não é integral. Para ser integral eu preciso entender em relação a quem eu estou realizando a minha integração. Mais integral de t na menos 2 dt. A minha integral é em relação a t, galera. O t ao quadrado é t. Não importa que eu tenha um expoente aqui, né? Qualquer que seja ele. Agora, esse 2 não é t, então ele é uma constante e vai para fora da integral. Muitos alunos já me perguntaram por que desse 2 não ir para a frente também. O 2 é um expoente, galera. O expoente, se ele estiver na variável de interesse, ele não é uma constante. Somente o cara que está multiplicando ou dividindo. Então, seria 2 integral de t ao quadrado dt. E aqui, vamos deixar o menos 2. Beleza? Vamos aplicar a nossa regra, que é a regra 2. Vai ficar esse carinha aqui. E o resultado dessa integral vai ser o quê? U na n. Então, vai ser U na n mais 1. O meu U, a minha variável é t. T, n mais 1. O expoente que tinha adicionado de 1. Então, t ao cubo. E embaixo a mesma coisa. Sobre 3, mais integral de t na menos 2. É a minha variável adicionada de 1. Se eu tenho menos 2 e vou ganhar 1, eu vou ficar com menos 1. Menos 1 vai para o expoente e para o denominador. Ana, é uma integral indefinida, então você vem no final e adiciona um mais c. Aqui você já tem a sua resposta correta, mas eu sempre digo para os alunos... chegue no máximo da simplificação possível. Como assim? Se você tivesse uma questão de assinalar, aqui não tem o que eu fazer. 2t ao cubo sobre 3. Mas aqui eu posso arrumar ainda, fazer um rearranjo. Eu tenho 1 dividido por menos 1, mais 1 dividido por menos 1, certo? Vai ficar no geral 1 menos. Esse t na menos 1, quando o seu expoente é negativo... Quer dizer que o cara que está submetido a esse expoente, ele muda de lugar. Como assim? Se o teu t está aqui como menos 1, quer dizer que ele deveria ser reescrito para baixo. Ah, já sei. Toda vida que tiver negativo vai para o denominador? Não necessariamente. Vai para o lugar oposto. Vamos supor que você tem aqui, não é do exercício, tá? 1 sobre x na menos 2. Opa, o x está no lugar errado. Então, se ele está no denominador, ele vai para o numerador, certo? Então, aqui você vai ter 1 sobre t mais c. Essa aqui seria a resposta que estaria numa alternativa de assinalar, né? Se você tivesse que desenvolver os cálculos, fosse uma questão aberta, parando aqui você já tem a questão totalmente certa. Vamos fazer mais um, né? A gente tem que escrever uma integral por termo. Os termos são separados pelos sinais de mais e menos. Então, integral de raiz de x dx mais integral de x ao cubo dx, né? O d é alguma coisa em relação a quem eu estou integrando. Só repito para cada um dos termos.
Aqui é x, então não tenho nada para colocar para fora. E aqui x é x. Ah, Ana, tem 1 ao cubo. Já falei para vocês que se o expoente ele tiver na variável de interesse, ele permanece. O que é que acontece de um pouquinho diferente, pessoal? A gente precisa chegar em algo que tenha na tabela, né? Eu não tenho nada raiz de alguma coisa aqui. Eu só tenho um expoente. Mas, galera, eu já falei na aula para vocês certa vez, vem aqui do lado, que toda raiz, na verdade, é um expoente fracionário escondido. Como assim, Ana? Que número está aqui dentro da raiz, né? X no quê? Se não tem nada, é na 1. E essa raiz é a menor raiz que a gente tem na matemática, é raiz quadrada. Não precisa, né? Quando você escreve a raiz sem nada, já é a raiz quadrada. Mas se eu quero reescrever de forma fracionária, com expoente fracionário, vai ser o quê? O cara que está aqui dentro ele é o numerador, o cara que está aqui fora é o denominador. Não entendi, Ana. Por exemplo, raiz cúbica de x na quarta. Como que eu reescrevo isso, né? Tornando a mesma verdade matemática, só que utilizando um expoente fracionário. Eu escrevo a minha variável, o carinha que está dentro se torna o numerador, o que dá nome à raiz é o denominador. Mais um para você ter certeza. Raiz 11 de x na 9 vai ser x, o cara que está dentro, sobre o cara que dá nome à raiz. Então, para que eu acabe chegando em algo que tenha na minha tabela, eu vou reescrever isso aqui como x na 1/2 dx. Aqui não precisa, né? Só vou repetir para ficar a resolução toda na mesma linha. O que que eu faço? Qual que é a regra? A regra do expoente, né? Vou repetir a minha variável, vou adicionar de 1 ao expoente. 1/2 mais 1, 3/2. 3/2 em cima, 3/2 embaixo. Mais x ao cubo. Vou adicionar de 1 em cima e 1 embaixo. Adicionar de 1 no expoente da variável e também no denominador. Mais c. Só que aqui, galera, não vai aparecer assim. Como que a gente faz em matemática? Esse x, né? Eu poderia ter reescrito como x sobre 1. Né? Todo número inteiro. Certo? Eu estou dividindo esse cara por esse cara. Como que a gente faz uma divisão de fração em matemática? A gente conserva o primeiro, passa para vezes e inverte o segundo. Isso é regra de divisão de frações. Tá? Fração eu multiplico numerador com numerador, então se está multiplicando eu vou botar aqui para frente para ficar mais bonitinho. E denominador com denominador. Aqui permanece igual, não tem o que fazer. Certo? Tá certo, Ana? Tá, mas eu posso voltar para a raiz agora. Como que eu faço? Que era a raiz dessa variável. Como que era a regra? O numerador é o carinha que vai para dentro. O denominador é quem dá nome à raiz. Posso colocar o 2 ou simplesmente deixar a raiz, que é a menor que eu tenho. Raiz ao quadrado, raiz quadrada, certo? Mais x na 4 sobre 4 mais c. Se você tivesse uma questão de assinalar, era essa aqui a resposta que você encontraria lá nas alternativas. Beleza, gente? No próximo vídeo, vou colocar alguns exemplos já introdutórios de integrais definidas, que é o quê? Quando a gente tem o limite de integração. A gente não vai ter o c, porque, diferente desses exemplos, a gente vai chegar exatamente num resultado numérico, certo? Seja de unidade de área, se ele der, né, a dimensão, por exemplo, ou unidade de volumes que a gente vai ver, né, integrais duplas e triplas mais para frente. Beleza, gente?